Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a todos a presença e também aqueles que acompanham online. A Healthcare Alliance, empresa de parcerias do Grupo MV, tem uma agenda dedicada a principais temas de debate para o setor da saúde. E hoje debateremos um tema, uma intersecção interessante, que reúne medicina, tecnologia da informação, estatística e matemática. Nós chamamos nomes de referência no mercado da saúde para conversar sobre o uso de algoritmos na saúde, conquistas e desafios. Meu nome é Guilherme Pereda, eu sou médico, responsável pela parte de gerência médica das parcerias da Healthcare Alliance, e também eu trabalho já há 5 anos com a empresa 3M, desenvolvendo o algoritmo APR-DRG, e eu serei o mediador do nosso evento. Também gostaria de agradecer a presença aqui do nosso parceiro TV Doutor, que transmite ao vivo e grava esse evento, para que a gente possa rever e divulgar. Queria aqui apresentar os nossos debatedores, né? O Dr. Cristiano, agradecer a ilustre presença, Cristiano de Abreu Amorim Fernandes, ele é médico hematologista, cofundador da Grifolabs, empresa de desenvolvimento tecnológico, que provê soluções em 3 pilares: formação, curadoria e metaverso. Temos também aqui a honra de receber o Alexandre Chiavegato Filho, que é economista com doutorado em saúde pública, atual diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Também temos a honra de ter a presença de Rafael de Moraes, que é TI especializado em dados, e o atual CTO do iHealth Group. E concluindo o nosso quarto debatedor, temos a ilustre presença do Rodrigo Santos. O Dr. Rodrigo, ele é médico infectologista e fundador da plataforma Qualis, que oferece análises preditivas em dados de infectologia para apoio à tomada de decisão. Então, eu queria começar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, você, juntamente com um grupo de cientistas, acabou de publicar um estudo de caso numa renomada revista científica internacional chamada New England Journal of Medicine, sobre o uso do machine learning para controle de infecção hospitalar. Você conseguiria detalhar um pouco sobre esse estudo para nós? Boa tarde, por favor. Muito boa tarde, doutor Guilherme, boa tarde aos demais colegas aí e a todos. Eu queria agradecer o convite e saudar aí, e dar a honra de poder estar falando sobre esse tema. E esse, né, nosso trabalho ali que foi recentemente publicado no dia 20, um mês atrás, no New England, né? Cabe aqui eu falar um pouco do histórico de como a gente tem trabalhado, né? Nós na Qualis, nós começamos a trabalhar já há quase 10 anos com telemedicina, comercialmente com telemedicina, e nós estamos trabalhando com o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves desde 2014. Esse trabalho que foi publicado, ele é uma parceria, ele é uma parceria juntamente com o Instituto de Pesquisa do Tacchini. Em 2018, nós, ouvindo o que a equipe de controle de infecção do Hospital Tacchini tinha de necessidade, né? Ou seja, a dor do hospital no que se referia à busca ativa das infecções hospitalares, o nosso grupo da Qualis, né, que envolve médicos, enfermeiros, profissionais de TI, profissionais de estatística, né, juntamente com o controle de infecção, o grupo de qualidade do Tacchini e o grupo de pesquisa, montamos esse projeto, que inicialmente é um projeto bem acadêmico mesmo, de fato, né, onde a gente, lá em 2018, estabelecemos algumas métricas e alguns parâmetros para seguir nessa caminhada de criar um algoritmo, criar
um robô de inteligência artificial que pudesse buscar a infecção hospitalar, né? Puxar as informações do prontuário do paciente e classificar aquele tipo de infecção, né? A primeira premissa era que a gente deveria estar junto com um trabalho de pesquisa, né? Que essa experiência deveria ser analisada, compilada, né? Formatada num artigo científico e publicado numa revista com revisão por pares, né? Então, essa era uma premissa. E a segunda é que ela fosse muito focada no usuário, né? De quem iria estar trabalhando com essa ferramenta, né? A gente sabe que a busca ativa das infecções hospitalares é um processo realizado de forma manual, né? Então, a gente foi para dentro do controle de infecção entender como esse processo era realizado pelos profissionais lá do Takine, né? E que tipo de busca eles faziam nos prontuários manualmente para fazer esse diagnóstico e essa classificação das infecções hospitalares. Na literatura, essa busca manual toma em torno de 36% do tempo de um controlador de infecção. Então, uma pessoa aí que dedique 8 horas para o controle de infecção, 3, mais ou menos, dessas horas vão ser realizando a busca ativa das infecções, né? Então, o robô, ele foi primeiramente pensado em ser em realizar uma busca ativa das infecções de forma acurada e que se poupasse tempo do profissional de controle de infecção, né? Então, como eu falei, o primeiro momento foi uma coisa bem acadêmica, né? Ou seja, a gente queria comprovar que, através de um algoritmo de inteligência artificial, a gente pudesse, de forma acurada, demonstrar as infecções hospitalares para os profissionais de controle de infecção. E esse primeiro artigo foi publicado em julho do ano passado, na revista Infection Prevention and Practice, né? Onde a gente testou alguns algoritmos de inteligência artificial, como o Random Forest, Naive Bayes, Multilayer Perceptron, e definimos as métricas, né? Comprovamos que a performance do algoritmo era capaz de, inclusive, suplantar o que o humano fazia na busca ativa das infecções. Então, isso foi demonstrado nesse primeiro artigo e publicado, né? Então, a partir disso, e o entendimento dos profissionais do hospital, nós tivemos o primeiro caminho aberto para criar uma ferramenta, criar um produto que pudesse ser completo e pudesse ser oferecido para o controle de infecção e que fizesse a busca ativa para o controle de infecção, para os profissionais de controle de infecção. E aí a gente partiu para todo um desenvolvimento, tanto de integração de dados, quanto desenvolvimento de uma interface, né? Essa interface, que é uma interface que saiu do zero, toda nova, onde a gente apresenta as infecções hospitalares para os controladores de infecção e ali eles manipulam o dado e confirmam ou não aquela infecção que o robô apresentou para eles, né? Então, e todo esse processo de implantação, de interface e de integração com os dados, que é uma integração diária com os dados, esse foi o que foi publicado recentemente no New England, né? Ou seja, partindo de um artigo científico, uma inovação, a gente conseguiu implementar e colocar em prática, né? Então, essa prática que a gente descreve no artigo, ela ocorreu de julho do ano passado até dezembro, onde o algoritmo, enfim, o robô, o algoritmo, trabalhou as infecções hospitalares, classificou em paralelo com o que o controle de infecção fazia. E aí a gente partiu para essa validação, comparamos os dois dados, né? Isso que está descrito nesse artigo, de uma forma científica, né? E usando métricas de epidemiologia e estatística, né? Ou seja, a gente queria comprovar que o robô era tão bom quanto e gastava menos tempo que o controle de infecção. O robô ele teve uma acurácia de 98% para a identificação das infecções hospitalares, uma sensibilidade de 97%, uma especificidade de 98% e um valor preditivo negativo de 100%. Ou seja, são métricas, se a gente for buscar na literatura, são muito além, né, de ótimas, né? Ele teve um valor preditivo positivo aceitável de 67% para o diagnóstico dessas infecções hospitalares, né? De uma forma, né, trazendo isso
para números, né? O robô identificou 111, nesses 6 meses, o robô identificou 111 infecções a mais que o controle de infecção. O controle de infecção havia identificado 213 infecções, então, de 6.000 pacientes, e o robô somente perdeu 3 infecções, né? Então, ele teve uma performance que foi mais de 30% melhor do que os próprios humanos faziam na busca de controle de infecção, né? Então, é isso que a gente vê na prática, né? Um esforço grande para fazer a busca ativa de infecção, gastando-se muito tempo. E ainda, o robô reduziu em 77% o tempo para a identificação dessas infecções por parte do controle de infecção. Como eu falei, o modelo é semi-automatizado. Ele não é semi-automatizado né? A gente não conseguiu chegar no automatizado. Não, o semi-automatizado é o melhor método mais acurado para se fazer essa busca, ou seja, o robô apresenta as infecções, as probabilidades de infecção e o humano confirma, né? Essa é a recomendação hoje para a automatização das infecções hospitalares, né? Então, ele reduziu, em média, o controle de infecção demorava 30 horas por mês para fazer a busca ativa, que não era completa em todos os pacientes do hospital. Com a ferramenta, né, de machine learning, o controle de infecção começou a gastar somente 8 horas por mês para fazer toda a busca. E o que mais nos deixa satisfeito para encerrar essa minha primeira fala é que o robô hoje é a ferramenta utilizada para realizar a busca ativa das infecções hospitalares lá no hospital, né? Desde janeiro, eles têm utilizado o robô somente, né, para a realização das buscas ativas das infecções hospitalares e o que não foi surpresa para a gente, a taxa de infecção hospitalar deles aumentou. Claro, né? O robô está identificando mais infecções que normalmente, historicamente, eles identificavam. Perfeito, Rodrigo. Muito bacana essa inovação, né, que você auxiliou a desenvolver. Temos aqui presente 2 infectologistas que se interessaram muito pelo seu artigo e acredito que tenham também na plateia, aí à distância, algumas pessoas que também são da área e se interessariam muito, né, pelo seu artigo. Depois a gente tem um acesso, né, de todos. Se alguém não recebeu o artigo, a gente pode também replicar isso. E falando em artigo científico, né, acho que eu vou passar aqui a bola para o Alexandre Chiavegato, que tem uma expertise muito grande no desenvolvimento de artigos científicos. E eu queria perguntar, Alexandre, na sua experiência, como acontecem os estudos de machine learning, né, como esse do Dr. Rodrigo? Eles têm algum pré-requisito de dados, ferramenta para desenvolver um bom estudo? O que você trabalha lá com seus alunos? Então, inicialmente, acho que é importante, primeiramente, né, agradeço o convite, obrigado a todos por estar assistindo aqui. Primeiramente, acho que é importante a gente definir o que é machine learning, né? Então, machine learning é o aprendizado via dados, né? Aprendizado para tomada de decisão a partir de dados, né? Existem 2 formas aí que computadores conseguem tomar decisões inteligentes, né? Ou você programa diretamente o computador para tomar uma decisão inteligente, que é a área que a gente conhece hoje como boa e velha inteligência artificial. Você vai lá e programa mesmo as regras. Tá? Então, por exemplo, né, no caso de spam de e-mails, né, você vai lá e insere as regras no computador sobre o que é um spam de e-mail. Né? Então, spam de e-mail não pode ter meu nome na primeira linha, por exemplo. Spam de e-mail tem que ter a palavra compra. Você vai lá e escreve as regras e o computador segue as regras e toma uma decisão. A outra forma é machine learning, que é como que o computador ele aprende as regras a partir dos dados, a partir dos exemplos. Então, a gente não ensina mais o computador a tomar uma decisão inteligente, nós orientamos o aprendizado desse computador a partir de dados, a partir de exemplos, e o computador consegue tomar decisões muito mais complexas do que se a gente estivesse colocando regras simples para eles. Né? O que é extremamente importante na área da saúde. Tá? Então, nenhuma área é tão complexa, envolve tantos fatores que interagem de uma forma tão complexa como a área da saúde. Então, ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal, ninguém vai a óbito só porque é sedentário. É sempre um conjunto complexo de fatores que interagem aí de uma forma complexa, levando aí aos problemas graves de saúde, e é exatamente para isso
que Machine Learning funciona tão bem. Tá? Então, é importante deixar isso claro, para explicar que Machine Learning não é magia, Machine Learning não é milagre, é aprendizado via dados. Tá? Então, entra aí na tua pergunta sobre o que a gente precisa para desenvolver bons algoritmos de Machine Learning. A gente precisa de dados, a gente precisa de muitos exemplos, né? Como eu falei, principalmente na área da saúde, onde pequenas nuances, né, pequenos detalhes das características dos pacientes levam aos problemas graves, e o algoritmo consegue entender essas nuances. Ela consegue entender que uma pessoa de 39 anos, homem, tabagista, que chegou no meu hospital com infarto, ele tem uma probabilidade de a óbito aí nas próximas horas de tanto por cento. Então, ele vai entendendo essas nuances, as características, e vai aprendendo as regras de decisão, né? Isso que é importante. O algoritmo está aprendendo regras de decisão a partir de dados. Então, em vez de eu ensinar o computador, eu oriento o aprendizado para esse algoritmo aprender. Tá, e o que é chave? Chave são os dados. Qualidade dos dados, preferencialmente muitos dados, mas mais preferencialmente ainda com qualidade. Tá? Mais importante ter qualidade do que você ter muitos dados. É uma coisa que a gente sempre fala na área, né? Entra lixo, sai lixo, né? Se você coloca os dados ruins para o algoritmo aprender, ele vai aprender coisa errada. Então, ele vai aprender uma regra mal feita de decisão. Tá? Então, os dados são fundamentais. E a gente entra numa questão bem interessante hoje para Machine Learning, para o Brasil como um todo, que é, historicamente, o Brasil sempre teve, né, em termos econômicos, sempre teve matéria-prima e nunca teve tecnologia. Com Machine Learning, hoje, a gente inverteu isso. Porque a gente tem a tecnologia. Tá? Os algoritmos, a grande maioria deles, os algoritmos estado da arte, eles são de livre acesso. Né? Pelo menos a arquitetura básica desses algoritmos são de livre acesso. Tá? Então, eles estão disponíveis, nós temos a tecnologia. Tá? É uma área bem aberta, os algoritmos desenvolvidos, eles são disponibilizados para todos, então nós temos a tecnologia de ponta. O que nós não temos, na área da saúde principalmente, é a matéria-prima. Tá? Então, não temos os dados de qualidade suficientes para treinar esse algoritmo, que é uma grande ironia num país que tem um sistema único universal de saúde, né, que gera muitos dados, tá? Porém gera dados picados entre os sistemas, entre os diferentes sistemas. Né? Nós não temos hoje nenhum acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo. Tá? Nós temos sistemas de informações muito bons, de nascimentos, de internações, de óbitos, mas eu não sei que o paciente que nasceu aqui é aquele mesmo que foi internado ali, e aquele mesmo que foi óbito ali, ou aquele mesmo que pediu esses medicamentos e recebeu essa consulta, etc. Nós não temos esse acompanhamento, os sistemas são independentes entre eles. Né? Isso é uma grande perda aí para nós em termos de machine learning, em termos de análise de dados. Se a gente tivesse esse acompanhamento, a gente conseguiria fazer coisas como score de risco. Né? O paciente chega no sistema de saúde, o algoritmo identificar que um paciente com essas características, chegando aqui por esse motivo, tá? É um paciente que muito provavelmente vai precisar de um leito de UTI daqui a 3 dias, por exemplo. Tá? Ou vai a óbito daqui a uma semana. Tá? Ou vai ter um agravo pior ainda. Né? Então, com esse acompanhamento, a gente conseguiria isso, porque a gente tem a tecnologia, a gente tem essa capacidade de fazer isso, só não temos a matéria-prima. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje para o desenvolvimento de algoritmos de machine learning. São dados de qualidade, dados diversos, né? Com diversidade suficiente. O Brasil é um país muito diverso, do ponto de vista genético, do ponto de vista socioeconômico. Então, precisamos desses muitos exemplos, os algoritmos irem aprendendo esses detalhes dos vários tipos de pacientes que nós temos no Brasil. Né? Com isso, a gente transforma o sistema de saúde no Brasil. Perfeito, Alexandre, obrigado. Queria passar aqui a palavra para o Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, a Grifolabs, ela está acostumada a promover eventos para soluções de problemas na área da saúde, com o uso de uma metodologia apropriada. O que você já viu dessa parte de algoritmo, né? O que você já tutorou nessas equipes que você desenvolve, né, para algoritmos? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né, Guilherme e Healthcare Alliance. Obrigado pela presença de todos. A gente tem uma visão médica, acho que a grande diferença da Grifolabs é que a gente tem uma visão médica sobre toda essa questão tecnológica, e a gente faz, eu já participei ativamente de pelo menos dois algoritmos, um para diagnóstico de COVID, baseado em raio-x, e um para diagnóstico de infecção hospitalar, baseado na história clínica, baseado na história do pronto-socorro, para fazer um diagnóstico de infecção urinária. E, assim, os algoritmos têm uma acurácia muito boa mesmo.
a gente tem uma visão de que a inteligência artificial ela vai permear, se não todas, ou uma boa parte da área da saúde como um todo. Porque exatamente como o Alexandre falou, a gente tem muitos dados e a gente vai poder ser muito mais assertivo. Recentemente, a gente bateu papo com uma colega que tem uma startup também e que desenvolveu um bot, que é um robô, né, que usa um algoritmo de inteligência artificial exatamente para predição de doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que a gente consegue com isso? A gente consegue fazer aquele risco que a gente fazia para determinada doença, um risco cardíaco. Então, obeso, tabagista, hipercolesterolemia. Isso te dá um risco maior de ter um infarto. Hoje a gente consegue usar outros dados dentro daquilo que a gente chama de fenótipo digital. Então, a forma como os seus dados de saúde são imputados dentro de um aplicativo, a forma como você utiliza esse aplicativo, a sua rotina em redes sociais, tudo isso diz muito sobre você e a gente pode usar tudo isso com algoritmos de inteligência artificial para fazer predições. Existe, por exemplo, um trabalho publicado de um bot que analisava emojis, né, em conversas de WhatsApp para pacientes psiquiátricos com tendência a suicida. Então, a depender das respostas com os emojis que eles usavam, que são aquelas carinhas que a gente usa, ele podia predizer com uma certa garantia que aquele paciente estava piorando o quadro psiquiátrico dele com uma tendência a suicídio. Então, o que eu acredito muito é que todas as áreas da medicina a gente vai ter algum grau de penetrância de uma inteligência artificial que vai poder te dizer isso. Esse algoritmo dessa colega, ele faz exatamente isso, ele pega o fenótipo digital da pessoa, ele vai conversando com a pessoa de forma ativa, ele vai buscando dados dela, e ele chega a uma conclusão do risco daquela paciente ter uma doença crônica não transmissível. A gente já faz isso em medicina, a gente sempre fez isso em medicina, né? Ser médico também, a gente sabe risco de Gale, por exemplo, para câncer de mama. É um risco que leva em consideração seu histórico familiar, né? E você faz uma predição da probabilidade de uma mulher desenvolver câncer de mama, em idade precoce ou não. E isso veio de estudos populacionais, que a gente usa a matemática exatamente para extrair esse dado. Só que quando você usa esses dados populacionais e joga isso dentro de um machine learning, por exemplo, ele pode aprender coisas que a gente não estava esperando. Se você começa com uma abordagem não estruturada, com uma abordagem não supervisionada, ele pode te mostrar um dado que a gente chama de hidden data, o dado escuro, o dado oculto, que pode ser mais importante até do que os dados que a gente tem hoje. E que no futuro talvez sejam importantes para predizer doenças e até tratamentos. Então, eu acredito que dentro do escopo da medicina, a gente vai ter muito dado, e a gente tem visto, na Grifo, a gente sempre discute muito isso, e a gente sempre ajuda as empresas que querem fazer alguma coisa dentro desse cenário, a curadoria daqueles dados. Olha, a gente não tem um cientista de dados que faz a inteligência artificial, mas a gente pode sentar e falar, olha, se você usar esse dado, você vai fazer um overfitting no seu algoritmo, e você vai perder uma sensibilidade ou uma especificidade, que isso é importante. Então, por exemplo, no algoritmo que o Rodrigo apresentou, ele tem um valor preditivo negativo alto, isso é muito importante, porque você afastar o risco de ser uma doença é muito importante. Então, para algoritmos de triagem, isso seria muito importante. Então, mesmo que a sua inteligência ela não seja capaz de dizer com 100% de certeza quem está doente ou não, ela afastar com quase 100% ou com 100% de certeza quem não está, já é uma ótima triagem para você começar a história. Então, o nosso papel é exatamente isso, é ajudar a escolher os dados e como trabalhar esses dados para atingir esse tipo de resposta. Excelente, Cristiano. Acho que e aí você vê a importância dos times híbridos que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, né, o evento. Você já não tem mais o TI que recebe um pré-requisito e sai para o porão para desenvolver sozinho, né? Ele precisa estar amparado sobre todo um time técnico, muitas vezes envolvendo médicos, especialistas até para desenvolver aquela solução em conjunto e ela ser a mais assertiva possível. Então, muito bacana isso que você traz. Eu vou falar agora com o Rafael.
Rafael, nesse sentido, né, de desenvolvimento, a iHealth Group, ela consegue desenvolver uma solução que estrutura dados, né? Vocês tiveram esse desafio, colocaram esse desafio e foram muito bem sucedidos. Então, num texto aberto, a sua ferramenta ela consegue rastrear dados específicos, estruturar esses dados, o que para cientistas que mexem com algoritmos seria o passo inicial, né? A estruturação dos dados. Como você vê a importância da estruturação dos dados para os algoritmos e para o machine learning? Muito bem. Então, Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado por vocês estarem aqui também. Muito boa tarde, estão nos ouvindo online. Exatamente, nós da iHealth Group, nós desenvolvemos recentemente um algoritmo, na verdade um produto que nós estamos chamando de Smart Health Connect, o SHC, que tem esse objetivo principal de fazer a leitura de um texto clínico, um texto aberto, anamneses, sumários de alta, enfim, né, e extrair informação desse texto. Nós fizemos isso inicialmente porque a iHealth nasceu no mundo da pesquisa clínica e a gente vê o quanto que a necessidade de ter dados ela é importante para a pesquisa clínica e também para qualquer outra área de qualquer lugar que se queira fazer algum tipo de análise ou, enfim, com aqueles dados. Nós sabemos que a realidade hoje é que os hospitais ou grupos, enfim, eles têm sim dados muito bons armazenados em suas bases de dados, né, que a gente chama de dados estruturados, mas boa parte dessa informação, ou então talvez outras informações que podem revelar muitas coisas importantes a respeito do quadro clínico do paciente, ela fica no texto clínico. Naquele texto que o médico escreve quando ele está fazendo aquela interação ali com o paciente. Então, como extrair esse dado de lá, né? Como extrair esses dados vêm sendo armazenados ali por muitos anos, mas a nota clínica, ela acaba se tornando um instrumento exclusivamente médico-paciente, porque o médico escreve aquela nota, depois ele lê novamente, aí depois ele entrega para a sua equipe ou para algum outro colega e fica ali. E faz o tratamento correto, normal, como vem sempre sendo feito. Mas para o nível hospitalar, entender como é que aquela população está se comportando, com mais informações, é importante. E essa informação está na nota. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, principalmente relacionado ao uso de inteligência artificial, de machine learning e tudo mais, algoritmos que vêm sendo lançados a todo momento, torna-se mais fácil, fácil bem tem duas aspas, bem grandes assim, né? Extrair a informação dali de dentro. Então, hoje nós já temos algumas estratégias que nos permitem fazer essa extração e, portanto, nós estamos ali na iHealth fazendo um trabalho de base, onde o nosso produto, o nosso software, extrai esse dado e permite com que outras iniciativas como a do Dr. Rodrigo, como o que foi dito ainda há pouco aqui, possam desenvolver ainda mais, com mais qualidade ainda, outros projetos que vêm sendo feitos. Porque agora esse volume de dados, ele agora está disponível, por meio de estratégias modernas que estão sendo aplicadas ali. E é bem interessante ver como que isso se desenvolve, porque há poucos anos era bem difícil extrair, porque a gente está falando de linguagem natural. Então, o médico ele tem todo o direito de escrever da forma que ele quer, da forma que ele entende que é a melhor forma para que ele mesmo entenda depois o que ele escreveu, né, e que outras pessoas possam discutir aquele assunto. Então, nós da computação, e eu digo nós da computação porque minha formação original é em ciência da computação, a gente teve uma grande ideia em algum momento atrás de pedir para que o médico estruturasse os textos. E é claro que não vai funcionar isso, né? Imagina a complexidade que é fazer um tratamento de saúde com alguém, entender o estado clínico daquela pessoa, e aí depois a gente chegou com ele e disse, olha, estrutura esse dado para mim. Ele não vai fazer isso. E eu acredito que cabe a nós agora, cabe à tecnologia, criar mecanismos para que ele faça o trabalho dele da forma que ele quer e que a gente extraia aquela informação, porque no fim é valiosa e importante. E nós
estamos fazendo isso, estamos tendo sucesso com isso também, com um algoritmo que extrai informações, então a gente consegue identificar citações, doenças, procedimentos, medicamentos, a asserção também é muito importante, porque o médico pode ter dito nega diabetes, nega DM, não observei tal coisa, estou investigando tal coisa. Então, esse tempo onde as coisas aparecem no texto também é importante. O paciente também pode ter dito que ele faz uso de alguma droga que revela a presença de algum outro agravo que ele não falou claramente no texto. Então, todas essas estratégias de extração de conhecimento, elas são muito importantes e é isso que a gente vem trabalhando ali. E o volume de dados é brutal. Na semana passada, nós estávamos conversando com um cliente que tem 25 milhões de textos clínicos na sua base. Mês passado, nós terminamos de fazer um processamento de um outro cliente que tinha 10 milhões de notas clínicas, de 10 anos de texto. E isso tudo foi processado em 3 dias. Né? Então, agora você tem um conjunto que antes estava guardado num banco de dados, de muito difícil acesso, mas que, graças à tecnologia, graças ao avanço tecnológico e aos esforços, enfim, agora é possível de ser utilizado. Então, eu acredito que a importância está aí, de gerar esse tipo de valor, né, para a gestão hospitalar e para a sociedade. Perfeito, obrigado, Rafael. Agora, voltando aqui para o Dr. Rodrigo, eu fico pensando, né, com isso que o Rafael trouxe para a gente. Você tem uma série de dados, né, ali para montar a sua inteligência artificial, o machine learning. Você vai trabalhar a interpretação desses dados e vai ter um robô que você vai construir para fazer isso. Na experiência aqui de todos, mas queria ver com o Dr. Rodrigo, que teve esse artigo específico para infectologia, você encontrou algum viés do robô? Ou seja, é possível você montar um robô que analise errado? Quais são os riscos e os desafios em se trabalhar com o machine learning? Eu tenho acho que uma história interessante para falar sobre isso. Eu acho que o mais fácil é ele analisar as coisas erradas, né? Você tem que ficar monitorando o robô, né? Então, como acho que foi o Alexandre que colocou, né? Depende dos dados que você vai incluir para ele analisar. Ele vai analisar de uma performance totalmente diferente. Durante o nosso processo de implementação, nós tivemos algumas falhas de integração de dados, que é comum, né? E às vezes alguma mudança dentro dos processos, se inclui um exame novo, por exemplo, né? Particularmente em determinado momento na nossa integração, em uma determinada unidade, eles retiraram a evolução do paciente do local normal, onde o robô buscava as informações e fizeram uma evolução padronizada, né? Como acho que o Rafael colocou aí, né? A equipe da UTI resolveu padronizar estruturar uma evolução médica que o robô começou a não captar, né? E aí a gente, mensurando, a gente viu que a métrica de performance dele, aquela métrica tradicional, curva ROC, sensibilidade, etc., começou a cair, né? Então, é bem importante que não só os dados que eu recebo e criei a minha performance, que de tempos em tempos, com uma periodicidade, eu faça uma validação daquilo, se tudo está de fato como eu inicialmente planejei, né? Ou possa rodar novos boots de aprendizagem desse robô, né? Então, isso é bem importante, né? Esse acompanhamento e as recomendações são essas, que pelo menos anualmente você possa validar essa performance do seu algoritmo, né? Do seu aprendizagem da máquina aí, né? Um outro ponto é que a gente utilize, e na saúde isso para a gente é bem sensível, no seguinte sentido, a gente utiliza algoritmos ditos de caixa branca, né? Aqueles algoritmos, né, que você tem um nível, tem uma explicabilidade, né? Eu sei quais são as variáveis, as features que ele está analisando e entregando, né? E eu posso explicar isso para o usuário. Bom, ele identificou essa probabilidade porque ele viu aqui que está em uso de tal medicamento, na evolução tem
essa citação por parte do médico. Então, assim, dentro do nosso, a gente utilizou Random Forest, né? E é um algoritmo que a gente vê quais são as variáveis que ele está utilizando, né? E agora nós vamos publicar o segundo artigo, que é uma exploração dessas variáveis, né? O robô utiliza 447 variáveis, features, para fazer a nossa classificação. Então, é muita coisa, são muitos dados, e a gente sabe exatamente quais são elas, né? Quando a gente foi olhar, essas variáveis estão todas dentro dos critérios recomendados para fazer a busca ativa das infecções hospitalares. Então, essa é uma forma também mais fácil de aceitação. E, por fim, a gente utilizar métricas para analisar a performance, né? Que são as métricas tradicionais, né? E nem sempre elas são as melhores, né? Existem discussões sobre isso, a gente usar sensibilidade, especificidade, valor preditivo, né? Curva ROC, isso pelo menos do ponto de vista científico, aconselhável que a gente utilize, e do ponto de vista também de performance, de manutenção dessa performance, também é aconselhável. Como eu acho que foi o Cristiano que comentou, a gente, nesse modelo, né, a gente prima por uma sensibilidade, ou o recall, né, mas aí falando do ponto de vista do algoritmo, uma sensibilidade muito alta. Eu quero apresentar um produto que eu diga para o controlador de infecção, por exemplo, olha, ele não está perdendo infecção, ele está puxando todos os casos de infecção. Essa é a métrica na literatura. Independente do valor preditivo positivo, né? Ou, melhor falando, né? Que eu tenho uma alta sensibilidade e o máximo valor preditivo positivo que eu consiga ter. Então, essas métricas a gente nos auxiliam também a dizer a performance da máquina, né? Então, hoje, a gente tem uma sensibilidade de 98%, um preditivo negativo, né? De 100% praticamente, ou seja, aquilo que ele disse que não tem infecção, não tem, né? E um valor preditivo positivo de 67%, o que nos leva a uma outra métrica, que é o NNS, número necessário de screen, né? O número necessário que eu tenho que revisar. Então, hoje, a métrica nossa, e na literatura, a métrica de NNS varia de 2 a 8, por exemplo. Ou seja, a cada 2 indivíduos que o robô apresenta como a infecção, um tem. Então, hoje a gente está numa métrica de 2,4, né? Então, é bem aceitável também, né? E isso retorna para aquele trabalho que o controlador de infecção vai ter, né? Ele vai revisar 2 que o robô apresenta para confirmar 1. Então, são algumas dos indicadores, né, que a gente tem que acompanhar para atestar a performance da máquina no trabalho que ela faz. Perfeito, Rodrigo. Acredito que quando a gente estiver bem consolidado, eu estava até conversando aqui um pouquinho antes com os nossos debatedores, que talvez surjam, né, legislações ou instituições que vão chancelar os algoritmos, né? E aí esses critérios eles vão ficar cada vez mais claros, porque se você está usando um algoritmo na área da saúde, isso tem que ter alguma responsabilidade em cima, né? Tem que ter alguém validando isso, não somente o pesquisador, se você for usar em larga escala. Então, acredito que a gente vai ter uma transição para isso. E aproveitando essa fala, eu queria discutir um pouquinho com o Alexandre, na visão dele de pesquisador, né? E olhando já para os dados em termos de sistema de saúde, o que você vê de organização e o que você considera como sendo o ideal para aproveitar esses dados num sistema de saúde, tanto o nosso SUS, né, na parte pública, que você olha tão bem, aí explora tão bem, como também na parte privada, né? O que você acredita que seja, aí, de forma mais abrangente, os dados na saúde, para onde a gente está indo e como a gente pode utilizar inteligência artificial, machine learning, para efetivamente chegar a algumas soluções, né? Em todos os lugares em que haja coleta de dados e tomada de decisão, existe a possibilidade de serem usados algoritmos de machine learning. E, de fato, hoje, no nosso dia a dia, né, esses algoritmos já dominam aí a nossa vida, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir,
né? Nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de machine learning, tá? Então, por exemplo, quando a gente acorda, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar alguma rede social, né? O que aparece ali primeiro na rede social? É uma predição de que é o teu melhor amigo, do que você quer ler, é o algoritmo de machine learning que está tomando essa decisão. Aí as pessoas pegam o carro para ir para o trabalho, o que todo mundo faz? Liga o Waze. O Waze é o algoritmo de machine learning que está predizendo qual é a melhor rota do trânsito. As pessoas chegam no trabalho, pesquisam alguma coisa no Google. O que é o Google? O algoritmo de machine learning está predizendo qual site. Por aí vai, né? Até o momento que as pessoas chegam em casa e acham que agora a minha vida guiada por algoritmos terminou, né? E vai lá e liga o Netflix. O que aparece ali no Netflix? Sugestões para você. Algoritmo de machine learning que aprendeu, né, com o que você gosta de assistir, a te orientar, né, o que você quer assistir. Então, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de machine learning, exatamente por causa disso, né, que a gente vai mudando, a gente está migrando para essa vida digital, onde os nossos dados são coletados continuamente. Tá? E se tem uma área que coleta muitos dados, é a área da saúde. Então, no momento que a gente chega no hospital, no momento que a gente recebe a nossa alta, os nossos dados são continuamente coletados. Tá? Seja nossas informações demográficas, seja nossos sinais vitais, seja os resultados de exame, seja o hemograma, o tempo inteiro os nossos dados são coletados. Então, você tem o potencial aí de usar algoritmos de machine learning em todos os momentos do contato do paciente com o sistema de saúde. Está começando, no primeiro momento, em decisões sobre triagem desse paciente. Tá? Para qual profissional eu encaminho esse paciente preferencialmente? Depende das características desse paciente, né, dos seus sintomas, das suas cases, das suas comorbidades. Né? Baseado nisso, o algoritmo consegue entender, um paciente aqui normalmente é em caminho para esse especialista, etc. Né? Até o momento da decisão clínica, né, sobre o diagnóstico desse paciente, né? Até intervenções, né, decisões sobre o risco, sobre qual prognóstico, né, o possível prognóstico desse paciente. Né? Tudo isso você consegue usar, e até no fim do contato, né, que seriam decisões sobre alta. Você consegue desenvolver algoritmos para predizer, se eu der uma alta para esse paciente, qual a probabilidade dele voltar daqui a uma semana? Ser reinternado daqui a uma semana. Provavelmente é o tipo de paciente que você não gostaria de dar alta. Normalmente a reinternação é mais grave do que a internação original. Então, em todos os momentos aí do contato, né, das decisões clínicas, você tem o potencial de usar inteligência artificial e também na gestão. Né? Então, por exemplo, quanto tempo vai demorar cada consulta? Para eu alocar a agenda do médico. Depende do tipo de paciente que ele está atendendo, tá? Dos sintomas desse paciente, da idade desse paciente, do possível número de exames que esse paciente vai ter que fazer hoje. Aí você consegue alocar o tempo, né? Otimizar essa agenda para evitar períodos de grande demanda desse médico, né? Às vezes no mesmo dia, né, ou na mesma semana, você tem grandes períodos de alta demanda desse médico e períodos de maior ociosidade. É melhor você equilibrar isso melhor, você consegue fazer isso com machine learning e até mesmo no show, né, predizer qual a probabilidade de cada paciente não ir hoje na sua consulta de novo. Você consegue alocar a agenda. Você consegue melhorar, né, otimizar o tempo dos profissionais e também os seus recursos físicos do hospital. Por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar amanhã? Depende das características dos pacientes que estão chegando hoje. O algoritmo consegue aprender, dado esses pacientes que estão chegando hoje, né, provavelmente 12% desses pacientes, né, vão acabar necessitando de um leito de UTI, por exemplo, então vamos alocar os nossos leitos para amanhã ou já informar nossos hospitais parceiros sobre essa necessidade e transferir esses pacientes. Né? Então, em todos os momentos, assim, tanto na prática clínica quanto na gestão hospitalar, você tem o potencial do uso desses algoritmos na área da saúde. Eu acho que eventualmente vai ser assim, a gente vai trazer uma otimização, né? E como já é feito nas outras áreas, né, do nosso dia a dia, vai chegar também na área da saúde, e o nosso laboratório e outros laboratórios aí ao redor do mundo têm encontrado que são os mesmos algoritmos, tá? Que funcionam para o Google, os mesmos algoritmos que funcionam para o Instagram, os mesmos algoritmos que funcionam para o Waze, são os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Tá? Então, esses algoritmos vão chegar na área da saúde. Tá? E por que ainda não chegaram? Por que chegar nessas outras áreas, não chegar na área da saúde? Porque a da saúde é mais consequente. Tá? A gente não pode errar diagnóstico dos pacientes, tá? Ou errar orientação sobre qual é a melhor intervenção para esse paciente. É literalmente decisões de vida ou morte. Diferente de errar qual série você quer ver,
ou qual é o teu melhor amigo no Instagram, etc. É muito menos consequente, o que é muito bom, né? Porque essas empresas conseguem colocar esses algoritmos em prática e conseguem aprender muita coisa que vão divulgando para nós, né? Em áreas muito menos consequentes, tá? Em áreas que você não, né? Você acaba não tomando decisões de vida ou morte, então eles vão aprendendo assim como otimizar os algoritmos, como retreinar os algoritmos, é uma área muito importante, que é o online learning, o aprendizado contínuo, né, desses algoritmos que vão se retreinando à medida que eles vão tomando decisões. Tá? E tudo isso tem sido possível graças a essas áreas menos consequentes, que está tendo muito aprendizado, tá? Em termos de melhores algoritmos, melhores práticas, que a gente vai trazendo continuamente para a área da saúde. Quando a gente estiver 100% pronto, vai ser quando esses algoritmos vão começar a transformar essa área da saúde. Não existe nenhum motivo pelo qual esses algoritmos transformaram o resto do nosso dia, não vão transformar também a área da saúde, e vão transformar muito mais, porque a área da saúde é muito mais difícil, muito mais complexa. Né? Eu conhecendo meus amigos, eu sei mais ou menos quem são os meus amigos, tá? Mas se meu amigo chega com um sintoma para mim, eu não sei indicar qual que vai ser a melhor intervenção para esse meu amigo. Tá? Então, é muito mais difícil, muito mais complexo e muito mais consequente a área da saúde, tá? Mas é uma questão de tempo, uma questão de dados e uma questão de aprendizado humano, além do aprendizado de machine learning, porque esses algoritmos transformem também a área da saúde. Obrigado. A gente tem na medicina várias e várias especialidades, né? E cada uma tem um aspecto, né? Então, essa questão que o Alexandre trouxe de triagem, né? Para quem eu direciono, é algo importante, né? E pode ser trabalhado, muito bem trabalhado com algoritmos. A gente citou alguns exemplos aqui de como você calibrar um algoritmo para triar, fazer triagem de populacional. E eu queria direcionar para você, doutor Cristiano, o que você considera como sendo a introdução do algoritmo nas especialidades médicas, né? E eu acho que você é hematologista, né? E também trabalha com oncologia. Como que você enxergaria, né, isso entrando nessa área? E também sobre o aspecto do dia a dia do trabalho do médico, né? Como que o algoritmo vai chegar até o médico? O que você vislumbra aí para os próximos anos? Bom, como eu falei antes, eu acho que todas as áreas na medicina vão ter algum grau de uso de inteligência artificial. O médico ele tem, vou dizer, acho que a necessidade de aprender isso, porque ele não tem como se furtar de saber isso, porque ele vai ter que viver com isso, né? A gente já usa essas ferramentas de predição que são calculadas para a gente trabalhar, a gente sempre usou isso, só que agora a gente vai basear isso em algoritmos de inteligência artificial. Todas as áreas, cardiologia, talvez dermato, mas mesmo dermato, para fazer um diagnóstico de uma pinta usando uma imagem, você usa um algoritmo de inteligência artificial. Então, é bem pouco provável que exista alguma área da medicina que não se beneficie de uma inteligência artificial. No show, né, que a gente falou, você pode ter e existe isso, um algoritmo exatamente para avaliar se o paciente, qual o risco daquele paciente determinado não aparecer numa consulta. Tem um artigo que saiu, se não me engano, no New England também, que avaliou a possibilidade de um algoritmo fazer um diagnóstico oncológico baseado na história do paciente coletado por um médico. E ele também mostrou uma alta acurácia. Então, a gente vai ter que conviver com essa ideia de que o algoritmo está ali para te auxiliar, para auxiliar o médico, né? Então, vamos lá. Tem um amigo que mexe com transplante cardíaco, é um transplantador cardíaco, e a gente está montando um algoritmo para avaliar a viabilidade de um transplante cardíaco. O que o transplante ele tem? Ele tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. O tempo de isquemia do coração, o tempo que ele ficou fora do corpo, a viabilidade dele, quem é o doador, se é homem para homem, se é mulher para homem. Então, tem uma série de fatores que já estão categorizados, que já é sabido e que fazem uma curva de viabilidade daquele enxerto, tá? Qualquer ideia de você ter um algoritmo, não é o algoritmo dizer você vai transplantar ou não vai transplantar. É dizer para o médico assim, olha, esse coração ele tem uma viabilidade menor do que esse outro segundo coração que está aqui mais perto de você. Então, talvez valha mais a pena você trocar o seu recurso, usar o seu recurso com algo mais viável,
e conseguir uma solução, porque pode ser que no momento seguinte que você rodar o algoritmo, aquele seu primeiro coração seja mais viável para uma pessoa que está mais próximo dele, por exemplo, que acabou de entrar no transplante, na fila do transplante. Então, você tem algumas coisas que você pode pensar, e até para você tomar uma decisão mais fundamentada. Se ele fala, olha, esse coração que está listado aqui para o transplante, ele tem uma chance de viabilidade inferior a 10%. Então, por que você vai gastar tanto recurso para tentar lá, sendo que a chance de você conseguir colocar esse coração numa pessoa é muito baixa? Ainda assim, vai depender, o aceite final disso vai depender do médico, porque, na verdade, a gente sempre vai ter que ter um ser humano por trás, que é quem vai ser o responsável legal. Você não pode incriminar ou culpabilizar uma máquina sobre uma decisão. Então, essa decisão sempre vai ser de um humano. O avião tem o piloto automático, que voa maravilhosamente bem, mas você nunca viu o piloto automático ser processado numa queda de um avião. Você nunca viu a caixa preta levar a culpa da queda do avião. É sempre falha humana. Por quê? Porque você sempre vai ter um ser humano por trás que tem a responsabilidade legal de tomar essa decisão. A mesma coisa, um carro autônomo. Qual que é a grande discussão do carro autônomo? Ele é ruim? Não. Ele dirige muito bem? Perfeitamente bem. Só que ele vai ter uma chance de erro? Vai, mínima. Se você comparar com o motorista humano, ele vai ser 1000 vezes menos provável de cometer um erro. Só que quando ele comete um erro, quem vai ser o responsável? Então, essa vai ser talvez a grande mudança de paradigma ética, porque aí é uma questão ética, entre humanos e máquinas, sobre a questão da culpabilidade. Então, a discussão ética de inteligência artificial também está em voga hoje, né? Porque você precisa de ter uma definição ética de como é que você vai fazer essa responsabilização e quem vai ser o responsável. Então, geralmente, você vai precisar sempre de ter um ser humano por trás para se responsabilizar por isso. Então, a gente até estava brincando antes, conversando, que basicamente é para levar a culpa, né? Mas não, eu vejo muito que todas as áreas da medicina vão se beneficiar, e o médico principalmente, porque isso vai poupar trabalho dele, vai poupar tempo de coleta de dados, poupar talvez um tempo que ele pode despender com outras coisas, lendo, estudando, aprendendo mais coisas, e ele vai poder usar isso a favor dele. Então, poxa, se eu tenho uma hipótese diagnóstica e um algoritmo me sugere com uma probabilidade de 90 e tantos % que aquilo é determinada doença que já passou pela minha ideia, mas eu não tinha como confirmar, então eu tenho uma certeza maior. E da mesma forma, se ele fala, olha, eu tenho 100% ou 99,9% de certeza que esse paciente não está com uma infecção, então eu vou acreditar nisso, eu vou usar isso para me fiar em, por exemplo, retirar um antibiótico, que vai estar causando uma seleção bacteriana nele e aumentando o risco de uma infecção multiresistente dentro de um hospital. Então, isso é bárbaro se a gente souber usar. Mas a gente volta naquela velha história da medicina, né? Um pedaço de aço serve tanto para um bisturi quanto para a faca, depende da utilização que você vai dar para ele. Se a gente não souber utilizar, se a gente treinar mal os nossos algoritmos, eles vão ser catastróficos. Mas se a gente treina bem, se a gente utiliza bem, e se a gente usa isso como uma ferramenta, como deveríamos usar todos os exames auxiliares, a chance da gente ter sucesso, de melhorar a qualidade, de agregar valor, que é uma coisa que a gente fala muito, agregar valor em saúde, isso é muito importante. Obrigado, Cristiano. Bom, agora eu vou pedir um auxílio para o nosso TI aqui, de plantão. Se eu sou um pesquisador ou alguém interessado em saber mais de algoritmos, né? O que você recomenda, Rafael, de cursos, de programas que se utiliza? Se eu sou um curioso, eu quero começar a mexer, até o expert, o que você tem aí de dicas para a gente? Olha, doutor Guilherme, é uma pergunta muito interessante e pertinente, porque hoje a engenharia de software, quando a gente fala principalmente sobre inteligência artificial, ela muda um pouco. Antes, eu como TI, como engenheiro de software, se eu for desenvolver um sistema, eu vou perguntar o que você quer. Você vai me dizer o que você quer. Aí eu vou perguntar, e se isso acontecer? Aí você vai me dizer outra coisa. Aí eu vou desenvolver o caso principal, casos secundários, vou aplicar alguma técnica de iteração, né, como metodologias ágeis, para desenvolver um pedaço do software, te apresentar, você autorizar, e a gente assim vai fazendo.
Com a engenharia de software baseada em conhecimento, não sei nem se eu posso usar esse termo, engenharia de software baseada em conhecimento, mas talvez sim, isso muda na pergunta original. Porque eu não vou perguntar mais para você o que você quer. Eu vou te perguntar como você faz. Isso muda tudo. Porque agora você vai me dizer, olha, quando eu leio um texto clínico, no nosso caso a gente lida com isso todo dia, quando eu leio um texto clínico, eu sei que isso é uma doença por causa disso, disso e disso. Eu sei que o tratamento vai se desenvolver dessa maneira por conta dessas variáveis aqui. Esse porquê, ele é a forma como nós da engenharia vamos capturar esse dado e matematizar um pouco do conhecimento que vocês têm. Isso vale para qualquer área. Ora, se é assim que faz, eu preciso, então, ser da computação para poder trabalhar com machine learning dentro do meu hospital ou dentro da minha instituição? Não. Porque você já sabe fazer. Você já sabe como fazer. Você já sabe o proceder, né, de como é que as coisas são feitas ali. Então, você precisa agora entender como os algoritmos funcionam, isso tem que saber, né? E unir esses dois conhecimentos, você vai conseguir desenvolver produtos incríveis dentro do contexto do hospital, enfim. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ferramentas maravilhosas para aprender um pouco, como a Lura, por exemplo. A Lura é uma empresa brasileira que é incrível, tem diversas carreiras lá dentro que você pode ali e tem uma qualidade maravilhosa de cursos e tudo mais que você pode fazer para aprender o básico e que basicamente vai unir o conhecimento que você já tem com algum conhecimento de TI, sim, de programação, de alguma coisa ali que precisa para aprender a limpar o dado. No artigo mesmo fala muito a respeito de outliers, de coisas que a gente precisa remover dali, senão acaba sujando as coisas. Falamos ainda há pouco aqui a respeito de entrar lixo, vai sair lixo, então esse lixo tem que ser tratado. Você precisa aprender a fazer isso. Você pode aprender a fazer isso em um curso. Agora, por exemplo, eu, que sou da ciência da computação, como é que eu sei que alguma coisa é um lixo ou não na área de vocês? É difícil. Aquela sigla, por exemplo, quando a gente vai estudar tratamento de texto, uma das coisas que eles colocam lá atrás era dizer assim, pegue palavras curtas e remova do texto. Tá? DM significa diabetes mellitus. Eu vou remover, então, do texto? Eu vou remover o HER2 negativo, tracinho. Não, aquele tracinho não é um lixo, aquele tracinho significa negativo, não posso tirar. Mas eu aprendi isso agora porque alguém me ensinou, alguém da área da medicina. Mas vocês já sabem isso. Então, para uma pessoa que já trabalha no hospital e que tem o interesse de aprender, ela precisa sim aprender algumas coisas do algoritmo, mas ela já está lá na frente para quando a gente fala de trabalhar com inteligência artificial, porque implica automaticamente na presença constante do especialista. Se você é o especialista e agora você aprendeu a programar também, nós temos um exemplo como esse no projeto que nós estamos trabalhando com o HCPA lá de Porto Alegre, onde um dos médicos sabe programar, que é o Gabriel. Então ele está desenvolvendo um trabalho maravilhoso ali porque ele uniu as duas coisas. Quando ele lê um texto clínico, ele sabe o que está dizendo ali. E aí ele une o conhecimento com o outro. Então, desenvolve seu trabalho maravilhoso. Então, eu acho que tem muito espaço para desenvolver coisas incríveis, porque com inteligência artificial, porque, como eu disse, ela implica no conhecimento do especialista. Ele tem que estar perto. Mais de software, assim, o que você costuma trabalhar, só para exemplificar alguma coisa? Olha, de software, hoje em dia se utiliza muito Python, a linguagem de programação, que ela é muito flexível, ela é escalável, ela é robusta. Então, aprender em termos de linguagem de programação, entender um pouco de Python é importante. E aí, linguagem de programação, a gente chama que é uma linguagem formal, porque é uma linguagem mesmo. Você aprende ali alguma coisa e ele faz. Então, é importante entender um pouquinho de Python e entender um pouco de como você
gerencia ou manipula dados. Como é que eu armazeno o dado? Como é que eu extraio o dado? Como é que eu faço a leitura dele? Isso é importante saber. E aí, dominando esse conhecimento, então, daria para fazer um trabalho bem interessante. O Google tem uma ferramenta chamada Colab, que é gratuita, que você pode rodar um teste, um algoritmo diretamente em uma GPU, que é um instrumento caro, normalmente, né, que não está à disposição, não é simples, mas o Google disponibiliza um instrumento como esse. Então, para fazer testes e tudo mais, é muito interessante. Então, se você aprender Python e saber usar o Colab, você consegue fazer muita coisa. Maravilha. Bom, pessoal, vamos encerrando, né? Eu queria abrir agora para perguntas, se alguém tiver aqui presencial, perguntas, ou então o pessoal que está acompanhando à distância, fiquem à vontade para fazer as perguntas, ou se tiverem entre os debatedores alguma questão que queiram perguntar um para o outro, fiquem à vontade também. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguém. Fica à vontade. Bom, pessoal, não tendo nenhuma pergunta, então... Opa, Glaucia tem? Por favor, Glaucia. Boa tarde. Vocês me escutam? Tá. Rodrigo, aqui é Gláucia, eu sou infectologista também, trabalho com controle de infecção e eu vou falar que eu fico assim bastante encantada com o trabalho que vocês desenvolveram, porque a gente sabe, como você mencionou, o quanto que consome do tempo da equipe, que normalmente, não raro, é uma equipe que é subdimensionada para a demanda que tem que abraçar. E também, por exemplo, se a gente pensar que normalmente dentro dos serviços de saúde, é essa equipe que tem que olhar para prevenção e controle de infecção hospitalar, que também atua com doença de notificação compulsória, né? Então, pensar, por exemplo, a gente ainda vivendo, espero, né, os momentos finais da questão de pandemia, mas ainda vigente. Então, todo mundo tem que desviar a força de trabalho para lidar com uma demanda não esperada, então junta mais pratinhos em todos os que a gente tem que manter equilibrando, né? E eu fico bem feliz mesmo com o que vocês fizeram, porque entendo que isso permitiu à equipe voltar à sua força, para o que deveria sempre ser atividade fim, que é trabalhar em prevenção de infecção. Então, receber essa informação, né, o que o dado gerou de informação e conhecimento para poder fazer prevenção e deixar o ambiente mais seguro para o paciente, enfim, para todo mundo, né? Toda a cadeia de cuidado. E aí eu imagino quais os desafios, porque eu imagino que vocês, né, tenham que ter um sistema também que converse, né, de uma forma que exista interoperabilidade com o sistema do laboratório, né, para também não ter que, de alguma forma, essa informação microbiológica ser buscada num outro universo. Eu já imagino que esse robô trouxe tudo, né, em relação a isso. E então, não sei, eu queria só saber como que foi, porque também para fechar os critérios diagnósticos tem algumas peculiaridades referente à imagem, por exemplo, se eu estou falando em pneumonia. Então, eu acho que são vários sistemas que têm que estar conversando, então eu tenho que garantir. Então, do que eu tenho que partir? Só para pensar, por exemplo, o quanto que eu poderia sonhar em enxergar isso como uma alternativa viável para o serviço que eu conheço, que eu trabalho, né? Então, até pensando, eu trabalho num hospital que está dentro de uma rede
que tem hospitais em outros estados e de perfis diferentes, tanto o perfil privado quanto público. Então, até para eu pensar o que eu teria de cumprir, que seria a premissa que eu tenho que garantir para poder sonhar em implantar isso dentro da minha instituição. Obrigada, viu? E parabéns. Eu que agradeço, Glaucia. A gente que trabalha em controle de infecção, a gente sabe, né? Essa dor aí é muito forte. Às vezes, quem não trabalha não vê isso como, né, uma importância tão grande, assim, a busca ativa, mas ela é a premissa da redução das infecções hospitalares. Se eu quero ter um hospital seguro em termos de controle de infecção, eu tenho que saber o que procurar e tenho que achar o meu problema, né? Então, essa é a parte inicial, quando, né, eu penso em segurança e infecção. Eu tenho que fazer um diagnóstico correto dessas infecções. Então, para nós, de controle de infecção, a gente sabe que isso é um problema trabalhoso, depende de expertise. Eu trabalho com outros hospitais, né? Dentro da Qualis, a gente tem hospitais que não têm o robô, e, enfim, a maioria não tem o lançamento agora, desse ano, né? E a gente vê a diferença entre os profissionais, né? A variabilidade, a diferença de diagnóstico, que um tem mais expertise, o outro não tem, um dá uma taxa alta, outro dia, o outro mês a taxa é zero. Então, é bem complicado nisso, e a gente... Obrigado pelas tuas palavras aí, é bem isso que a gente sofre nos hospitais também, e o nosso intuito foi construir isso para equilibrar, né, essa classificação de infecção hospitalar, quiçá num patamar mais de rede de hospitais, poder unificar a forma que a gente faz esse diagnóstico de infecção hospitalar. E respondendo também a tua pergunta, esse desafio dos dados é bem importante para a gente também. Então, cada hospital, às vezes, tem um tipo de dado, e a gente está trabalhando numa segunda integração, num segundo hospital, e mais 2 por vir, e a gente já está sentindo as diferenças, né, de como o Rafael colocou, né, os dados de cada instituição armazenados de forma diferente, em bancos de dados com um formato diferente, aquela cultura que dizia ali, enfim, numa tabela, no outro hospital é outra. Então, esse é um desafio também bem importante para a gente, assim, né? A gente bebe de informações de várias fontes do prontuário, evoluções de todos os profissionais, laboratório, sinais vitais, né? E essa é uma pergunta sempre vem para nós assim, se eu não tenho o sinal vital informatizado, o que a gente pôde observar é que, como a gente busca informações de vários locais, o que faltou de alguma instância, ele capta pela outra, né? Com relação à radiologia, a gente trabalha, ainda não trabalhamos com a imagem, né? Estamos num processo de trabalhar com a imagem. Todo o robô, ele foi parametrizado, vamos dizer assim, para laudo de imagem, né? Então, assim, eu não consigo fazer o diagnóstico de uma pneumonia hospitalar se não tem o laudo daquele raio-x, né? Ou eu posso ter se o médico escreveu lá, consolidação pulmonar, né, numa evolução médica. É isso que aconteceu. Às vezes, quando uma informação faltava, ele buscava de outra fonte, né? Normalmente da fonte escrita pelo profissional de saúde. Então, assim, é de fato um desafio. A gente imagina que, do ponto de vista da inteligência, a gente, com esse número de variáveis que ele busca, que são o dobro do que o CDC e a Anvisa recomendam para busca ativa, né? Em torno de 200 e poucas variáveis, ele tem no manual do CDC, o robô busca 400. A gente separou essas variáveis em determinado momento e vimos que as variáveis de proxy, que são as utilizadas pela CDC e Anvisa, são aquelas marcadores de infecção, consolidação, febre, secreção, não eram as mais potentes para o robô identificar infecção, e sim as variáveis de risco. Na verdade, o somatório das duas. Então, de fato, é um desafio olhar para outros locais, olhar para outras integrações e testar a performance do robô em outros cenários. Mas eu sou suspeito para falar, né? Acredito que do que a gente já evoluiu e da experiência que a gente tem hoje, a gente consegue implantar em lugares pequenos e até
em lugares maiores, em termos também de complexidade de informatização. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu tenho 2 comentários aqui para ler, do Giancarlo Domingues, ele está elogiando aqui, parabéns. O Taquini, na Serra Gaúcha, é um hospital muito diferenciado, com um olhar para inovação e melhoria contínua. Muito legal saber que estão fazendo o rastreio de infecções hospitalares por robô. E predição de no-show por inteligência artificial, com overbooking compensatório, já é uma realidade em algumas instituições de saúde do Brasil. Obrigado, Giancarlo, pelos comentários. E o Dr. Kleber está nos acompanhando, ele também fez aqui uma pergunta, né? Como vocês veem a questão regulatória para soluções com aprendizagem de máquina? Por exemplo, ao ser autorizado, tinha determinada sensibilidade e especificidade, e após 2 anos, após a pandemia, que houve mudança do perfil habitual epidemiológico dos serviços, ocorreu uma mudança na sensibilidade e especificidade. Como regular algo dinâmico? Acho que cada um aí poderia contribuir, mas dado aí a experiência que o Dr. Rodrigo teve, né, com o artigo também, acho que podemos direcionar para ele inicialmente. É uma excelente pergunta. Eu já mais ou menos tangenciei essa pergunta e as recomendações que a gente vê de fora, né? A Europa tem bastante recomendação com relação a esses algoritmos, é que a gente valide eles preferentemente a cada 6 meses, né? Revalide, né? Ou ou anualmente, né? Algumas recomendações de consenso, né? Falam nisso. Interessante essa pergunta no sentido o nossa primeira análise de dados foi pré-pandemia. Todo o primeiro artigo que foi publicado foi pré-Covid. Então, a gente tinha uma dúvida, né, de qual seria a performance do robô quando a gente utilizou os dados agora de 2021, né, 2020, 2019, 2021, né, com a pandemia, né? Isso a gente descreveu lá no artigo, que foi bem interessante a performance, não, pelo menos para a infecção hospitalar, né? Não piorou para o diagnóstico das 5 principais infecções hospitalares, né? Pneumonia relacionada à ventilação mecânica, infecção urinária, infecção de sítio cirúrgico, infecção de corrente sanguínea. E além disso, assim, ele identificou todas as pneumonias por COVID que o controle de infecção também tinha identificado, que na verdade era um número pequeno, né? No caso, 8 aí nesses 6 meses, né? Então, foi uma grata surpresa, né? Mas certamente, assim, isso é um comentário, em um outro parênteses aqui, os editores, depois do artigo estar aceito pelo New England, foram 6 reuniões que fizemos diretamente com os editores, e o que também melhorou bastante o artigo. E uma pergunta deles foi essa, exatamente assim, o que vocês fizeram, né? Como vocês trabalham essa atualização, né, de dados e que problemas vocês tiveram à medida que dados pré e pós-pandemia na análise do robô, né? Então, esse foi um ponto que a gente, inclusive, colocou lá depois, né, as questões do COVID. Acho que entra um pouco, Rodrigo, na questão dos vieses, né? Essa questão aí de versionamento do algoritmo. Queria falar um pouquinho com o Alexandre. Alexandre, você, na sua prática aí de desenvolvimento de artigo científico, você tem um tempo ideal para realimentar aquele algoritmo? Ou seja, o que ele diz, o que ele encontra de verdade, é verdade até que ponto? Ela pode passar a ser uma mentira depois de algum tempo? Eu acho que a gente tem 2 grandes questões aí que a gente precisa saber diferenciar. A primeira coisa é a diminuição natural da eficácia de uma intervenção, né? Então, com a chegada de Covid, acho que foi um pouco essa pergunta, com a chegada de Covid, grande parte das intervenções médicas de rotina acabaram tendo resultados diferentes. Era uma nova doença que você não estava esperando, então você tinha os protocolos anteriores que às vezes não se adaptaram bem à realidade do Covid. A realidade que era uma realidade com menos profissionais de saúde, era uma realidade com
comorbidade de Covid, era uma realidade que as pessoas não iam para o hospital, então, grande número das intervenções naturalmente pioraram, né, com a chegada de uma nova doença, daí é algo esperado, daí é algo que a Anvisa muito difícil de ser regulamentado. A segunda coisa é a qualidade, de fato, do algoritmo ir caindo, tá? Que é uma possibilidade, no caso, principalmente no caso de retreinamento do algoritmo. Tá? Então, esses algoritmos, preferencialmente, eles vão sendo retreinados, é uma marca que a gente chama de aprendizado contínuo, né? Que à medida que esses algoritmos vão fazendo uma predição, né, eles vão aprendendo com o resultado dessa predição. Tá? Então, chega um paciente, o algoritmo fala, esse paciente daqui vai para a UTI no fim da semana, até o fim da semana, por exemplo, e depois essa informação volta para o algoritmo, ele se consegue retreinar, né? E nesse retreinamento ele muda, né? Então, é uma nova intervenção agora, o algoritmo mudou, né? As regras eles não mudaram. O que pode estar aí? Né? Pode ter, por exemplo, começado a tomar decisões preconceituosas, por exemplo, né? Ou decisões socialmente não desejáveis ali, que antes não era o caso, quando ele foi regulado, porém, com esse aprendizado contínuo, ele foi mudando, né? Então, esse, de fato, esse segundo motivo é que é o grande desafio regulatório, né? É o motivo pelo qual o FDA, né, lançou um white paper para discussão de inteligência, para como regular algoritmos de inteligência artificial em saúde, e estão ainda debatendo isso. Tá? A Anvisa no Brasil, eu tive a oportunidade de dar algumas palestras já na Anvisa sobre isso, eles estão debatendo também e, de certa forma, estão observando aí o que o FDA está fazendo. O FDA ainda está debatendo, porque não é um tema fácil, na verdade é um tema extremamente complexo, né? De quanto em quanto tempo eu vou precisar checar esse algoritmo, por exemplo, no caso desses algoritmos de aprendizado contínuo que vão sendo retreinados. Tá? Então, é uma questão ainda muito em aberto, isso é o motivo pelo qual ainda não foi fechado, não foi batido o martelo, mas é uma questão que todas as agências regulatórias aí ao redor do mundo, na área da saúde, estão de olho e estão tentando aprender uma com as outras, né? E esperando essa área avançar. É uma área extremamente nova, machine learning, principalmente na área da saúde, né? Em outras áreas também, tá? Machine learning na prática, né? Machine learning era uma área que estava bastante na academia, né? Não se colocava na prática esse tipo de algoritmos, né? Começou com força há 5 anos atrás, né? Então, imagine uma tecnologia que tem basicamente 5 anos de uso, né, na realidade prática, ainda temos muito a aprender sobre ela, tá? E ainda não está fechada, né? Tem muitas inovações ainda a serem feitas, né? Então, acho que precisa ter cuidado com essa questão de regulação, né? No sentido que criar um grande esforço regulatório e aí a área totalmente mudar daqui a 6 meses, por exemplo, né? E ser totalmente obsoleto isso. Então, a gente ainda está nessa fase de aprendizado, de observação. Eu acho que algoritmo de machine learning precisa de estudo clínico randomizado, tá? Eu acho que da mesma forma que a gente faz com vacinas, que a gente faz com medicamentos, vamos ter que fazer isso com algoritmos de machine learning, porque algoritmo de machine learning, como a gente tem falado aqui, o Cristiano colocou muito bem, não vai tomar decisões, tá? Vai auxiliar nas decisões. Porém, à medida que esses algoritmos funcionam, vai acabar sendo a decisão do médico. Tá? Então, por exemplo, o Waze, né? O Waze não me obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita. Ele me dá uma sugestão. Mas como eu sei que ele funciona, essa é a minha rota. Tá? A não ser que eu saiba de alguma coisa, por exemplo, teve um acidente ali na frente, né? Eu vejo ali, eu sei que o Waze não sabe desse acidente, aí eu vou contra o Waze. Mas, em geral, eu sigo o Waze. Tá? Então, isso acaba sendo a minha decisão. Então, se pensarmos em termos de prática clínica, vai acabar sendo a decisão do médico. Tá? Porque ele vai ver que funciona. Tá? E daí a gente tem que checar se os algoritmos estão tomando as decisões socialmente justas que a gente gostaria que eles tomassem, com a qualidade que a gente gostaria que eles tomassem. Então, acho que não é uma intervenção direta, mas acaba sendo uma intervenção. Eu acho que, eventualmente, a gente vai precisar de estudos clínicos randomizados para ver se esses algoritmos são eficazes mesmo e melhorar a prática clínica. Cristiano, queria dar uma contribuição nesse tema também? Como você falou, o FDA acabou de soltar, né, as 10 regras práticas aí deles. Na semana passada saiu do NICE, na Inglaterra, exatamente com esse mesmo quesito. Existem alguns artigos que falam de requisitos mínimos para publicação. Aí o Centro Equador de Publicação também tem já um algoritmo, um guideline para requisitos mínimos para você publicar, né, o Tripod. E eu acho que é isso que você falou, a gente vai ter que retreinar, estar sempre olhando esses algoritmos, porque é muito simples, né?
A nossa medicina mudou com a Covid, era uma doença nova. Então, obviamente, uma máquina treinada, ela vai ter que ser retreinada também. E a gente tem uma série de outros benefícios que a gente não está olhando e que a gente pode tirar daí benefícios, né? O trabalho do Rodrigo, por exemplo, você pode ter uma noção, por setor do hospital, para onde está indo uma infecção, que tipo de agente está migrando dentro de um hospital. Se você tem dados de uma cidade, de uma comunidade maior, você pode saber se de um hospital, a infecção está indo de um hospital para outro, e quem é o médico que está levando essa infecção, que é o médico que circula nos 2 hospitais. E você pode fazer uma previsão, pensando em saúde populacional, de qual antibiótico você vai precisar gastar. E qual a indústria farmacêutica você vai ter que avisar, olha, produza mais antibiótico, porque minha bactéria está sendo essa. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de dados, de resultados que a gente ainda não quantificou todos. Tem uma questão ética que a gente vai ter que levar em consideração e tem essa questão primária, que é de características que a gente está montando. Ainda temos muito que aprender, mas acho que está ficando uma brincadeira bem interessante, né? A gente é suspeito, a gente gosta do tema. E da parte de TI, o que você acha, Rafael? Essa questão de treinamento, retreinamento, qual seria o tempo ideal, pensando em versões de algoritmos? Olha, é difícil dizer o tempo ideal, né? Mas é claro que, na medida que o dado muda, que a estrutura do dado muda, a gente precisa revisar o modelo com que aquilo foi treinado. A gente não pode esquecer de que é matemática no fim. Então, inicialmente, você deu uma estrutura e pediu para que o algoritmo entenda aquela estrutura. Se a estrutura muda, e agora essa é a nova estrutura da sociedade, o algoritmo ficou obsoleto. Então, ele precisa ser revisitado. Quando a gente fala de linguagem natural, mais ainda, porque além das novas necessidades e doenças, enfim, que vão aparecendo, a linguagem muda. A forma de falar, de se comportar, novas pessoas estão se formando todo dia. Ela não vai escrever do mesmo jeito que um profissional de 30 anos de mercado. Ela vai mudar. Ela mesma vai ficar obsoleta daqui a 60 anos, a forma dela falar. Então, não tem como evitar esse processo do retreino contínuo, né, da revisitação, porque tudo muda. O algoritmo melhora, a linguagem muda, os dados mudam, então tem que mudar tudo. Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que a gente conseguiu debater um tema extremamente rico aqui de uma forma bem dinâmica e aguardamos todos numa próxima vez, uma próxima oportunidade. Obrigado, Dr. Rodrigo, Dr. Cristiano, Alexandre, Rafael. Obrigado a todos. Grande abraço, boa tarde.